fala alemão aqui? Não, eu não falo alemão. Essas palavras que eu falei em alemão são as únicas que eu ainda lembro da época em que eu morei na divisa de Blumenau com Pomerode, no Texto Salto. Nosso amigo Tchê conhece, e estudei numa escola que na época tinha 2 disciplinas, inglês e alemão. E eu, muito curioso, convivendo no meio dos alemães, eu optei, fiz 2 anos de alemão, aprendi muita coisa, 2 anos estudando alemão, mas na escola, e aí você não tem um aprendizado muito, né, era escola pública, escola municipal, então você não tinha uma escola Quintino Bocaiúva, lá em Blumenau, e aí eu aprendi muito sobre o alemão, e aí, o que me resta hoje, e aí a importância desse papo aqui, porque se eu, que não vim dessa cultura, não trouxe o hábito de falar a língua, aprendi um pouco e já esqueci, imagina o pessoal que fala alemão e não pratica todo dia. E ontem à noite foi lançado um documentário, octogenárias, um documentário com as octogenárias que se reúnem para falar alemão. O nosso amigo Celso Deutscher, o Tchê, que é o cara que está por trás disso tudo. Eu até peço desculpas a ele, que quando ele me mandou, eu olhei e vi a data do dia 25, mas na verdade é a data do dia 20. O lançamento foi ontem, ali na casa de Brusque, e eu achei que ia ser na semana que vem, por isso que eu trouxe ele aqui, convidei ele para vir hoje pra gente bater um papo. Mas o importante é a gente registrar isso, né, Celso? Boa tarde. Boa tarde a todos aqui que estão aqui no estúdio. É verdade. Ô Valdomiro, tu me animou, cara. Eu vou ter que ir pro alemão, rapaz. Eu sei dizer ja e nein. Nein. Sim, não. Alles Gute. Também até sei, mas também não. Auf Wiedersehen, só isso que eu sei. Mas o Celso, aqui eles têm uma outra mania do Auf Wiedersehen, que nem é bom falar no ar, né? Tem uma outra. Você fala português, fala mais algum outro idioma? Não, fala um pouquinho espanhol e deu, mas né? Mas tá querendo se arriscar no alemão agora? Olha, tô para entrar o Stultenberg, o Walter me convidou para entrar no grupo Amigo de Canto Alemão. É bem provável que eu e a esposa vamos entrar. Meu filho também quer entrar. Mas pra gente cantar, porque cantar não exige que tu saiba o alemão. Tu pode cantar mesmo não sabendo, porque a maioria tá tudo escrito ali também. Mas tu cantando, isso aqui funciona. Sim. Né? Mas, Valdemiro, o grande negócio desse documentário de ontem foi contar a história dessas mulheres, rapaz, porque elas são os últimos troncos vivos daquele imigrante lá. Claro, elas têm filhos, netos, bisnetos, mas elas mantiveram aquele idioma trazido por eles, que vai se extinguir em 10 anos. Vai se extinguir em 10 anos? Isso é uma previsão que eu fiz e que, de acordo com os estudos que a gente está fazendo, ela deve se extinguir nos próximos 10 anos. Quando essas mulheres irem para casa, como elas dizem, elas não gostam de dizer que elas vão, quando elas irem para casa, e quando essa última turma que aprendeu com ela, que são os próximos 10 anos, isso aí vai acabar. Essa língua, do jeito que elas falam, nós não vamos mais ouvir falar em Brusque. Ô, Celso, né? E é uma língua, ela tem um nome ou ela é uma junção de dialetos com o alemão? Eu até falei contigo antes, né? Exatamente. Como é que funciona? Ela é uma junção, na verdade. Por exemplo, tem coisas que elas não têm uma palavra para expressar. Tipo, porteira. Não existe isso no alemão. Tem o portão. Aí tu tem uma tradução, mas porteira não existe. Então elas estão lá falando alemão entre elas, daqui a pouco porteira. Né? Lógico. Essa expressão que nós usamos, é lógico, França, que, né? É lógico, não tem. Aí elas estão falando alemão, daqui a pouco, lógico, aparece lá na fala. Então, eu ri até, né? Muitas vezes elas conseguem, por exemplo, a dona Herna, Weingartner, ela consegue rezar em português. Aliás, desculpa, ela consegue rezar em alemão, mas ela não consegue fazer conta em alemão. Ela faz em português. Veja, o que houve no meio do caminho? E essa é a investigação histórica que a gente fez e que a gente lançou no depoimento, nesse documentário. A Primeira Guerra Mundial, ela veio para Brusque, ela fechou igreja, fechou colégio, Primeira Guerra já. Sim, lá em 1919 e em diante. Fechou. Os pastores não sabiam falar, os padres não sabiam falar português, porque não se falava português aqui. Português era uma língua baixa, que a gente chama. É a língua que o canoeiro, o pessoal de origem portuguesa falava. Aqui não, aqui se falava alemão. E as outras línguas, o italiano, o polonês, o francês se falava aqui também, assim como o espanhol. E aí a Primeira Guerra veio e eles ficaram sem
sem poder falar, proibido. Lá não teve prisão, não teve nada disso, mas chegou agora na Segunda Guerra com Getúlio Vargas, a ditadura Vargas, aí o pau pegou, aí foi gente presa, tem depoimentos no documentário, né, da dona Ing, por exemplo, contando do pai dela, que a polícia do Getúlio entrou dentro da casa, achou lá livros em alemão e levou o pai dela preso lá para Curitiba, na penitenciária. Ficou ele lá um bom tempo preso por causa disso. Uhum. Aqui em Brusque, ali onde está a estátua do cônsul, no centro, ali eles fizeram fogueiras de livros que esses caras pegavam e queimavam ali, porque estava em língua alemã. Entende? Quer dizer, meu Deus, queimar livro, cara. Que era o que o Hitler fez, né? Na Alemanha, queimar a literatura, o Stalin fez na Rússia também, né? Queimar a literatura antiga para eles poder botar a literatura deles, contando a história na narrativa deles. E aí, as crianças dessa época que tinham 6, 7, 8 anos, quando iam para a escola, porque aí os professores, por exemplo, do cônsul, foi tudo mandado de volta para a Alemanha, né? Professora Grunt foi embora, o professor, o diretor do colégio foi expulso do Brasil, porque falava alemão, ele não sabia falar português. Sim. Foi expulso. Então ficou um grupo de professores que expressavam alguma coisa em português. As crianças entravam na escola muda e saiu calada, porque elas não entendiam patavina do que tinha ali, porque em casa só se falava alemão. Então não houve uma preparação, e essas meninas, essas senhoras de 90 e tantos viveram aquele momento. Ali houve um trauma cultural, porque tem uma coisa que é bom a gente entender, na história a gente vai entender isso. Quando tu mata a língua, tu mata a cultura. De fato. Porque a língua expressa o que a nossa cultura tem. Quer ver? No português, o teu filho, só tu para de fazer bagunça, senão eu vou dar uma chinelada, uma cintada na bunda. Olha o tamanho do discurso que eu fiz para dizer para ele, pô. No alemão tu diz Schnell. Pronto. Ponto final. Mas voa todo mundo porque sabe que tem uma série de consequências naquela única palavra. Sim. Isso é uma expressão da língua que expressa um comportamento social e, portanto, cultural, né? A língua também, ela expressa uma série de valores que a gente tem e que os pais tentam passar pra gente, a religiosidade, por exemplo. No nosso caso, em Brusque, as duas religiões, os dois falavam alemão, mas elas expressavam coisas diferentes. Quer ver que show? Isso, nós estamos falando de alemão. Os protestantes, por lá de lá, no morro de lá, pregavam o seguinte, que a riqueza é um dom de Deus. E, portanto, você pode ser muito rico, que é um dom que Deus está te dando, mas contanto que seja com o suor do teu rosto. Isso é ideologia protestante, aquela que está lá pro lado de lá do morro. Pro lado de cá do morro, católico. Só os pobres herdarão o reino dos céus. Olha só. É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha que um rico entrar no céu. Isso era expressado pela língua, expressado pelo comportamento, expressado pela ética. Então, essas duas ideologias conviveram sempre aqui. O que aconteceu? O Estado brasileiro era católico. Então, protestante, os caras já olhavam atravessado. Primeiro, fala alemão, pepino. Segundo, tem essa ideologia aí de que riqueza não sei o quê, que é contra o que nós pensamos. E aí o Império começou a perseguir. O Getúlio veio e perseguiu muito mais, porque ele queria abrasileirar. Sim. Isso não tem nada a ver com aquele assunto que eu defendo, que vocês sabem. Sim. Ele precisava abrasileirar o Sul. Tanto que a filha dele, a Alzira, escreveu tempos depois que ela estava indignada com o pai. Como é que ele queimou as bandeiras estaduais, a bandeira do Rio Grande do Sul, ele botou numa pira e tocou fogo. Porque o Brasil tinha que ser formado só por brasileiros, não podia ser por estrangeiro. E aí sim, a perseguição à língua, a perseguição à cultura, a perseguição ao modo de pensar diferente, à ética diferente. E isso gerou nessas mulheres que a gente reuniu lá ontem, esse trauma. O que aconteceu? Depois desse trauma, elas começaram a tentar retornar à língua. Só que aí tinha se perdido muita coisa no meio do caminho, os pais não ensinaram, de medo de ir pra cadeia, de medo de dar problema, né? Porque aí eles disseram, filho, não fala alemão.
Não fala alemão para se perdendo, não dar né? encrenca. Aí na década de 50, 20 anos praticamente depois, né, da Primeira e depois Segunda Guerra, daí eles começaram a buscar. E o Aire Gevaert, na década de 60, então, aí ele fulminou. Gente, vamos ter que recuperar porque foi perdida. É como tu dizer pro teu filho assim, lá, nós temos filho quase da mesma idade que tu. Mas dizer assim, olha, para de falar português. Tu vai falar a partir de hoje francês aqui em casa. Não, mas pai, eu não sei falar. Não, mas tu vai falar, tu vai aprender, tu vai ter que achar livro. Foi mais ou menos essa corrida contra o tempo que eles tiveram que fazer para eles voltar a falar alemão. E essas mulheres aí que você está colocando, né? São quantas? São 7, mas na verdade 7. Hoje elas são em 9, né? São em 9. Elas estão preparando o caminho, porque algumas estão bem já adiantadas para ir para casa, e elas estão preparando o caminho, convidando outras para continuar o grupo. Faz 15 anos que elas estão se reunindo. Toda a vida lá na Bartz, né, que é uma das panificadoras assim mais alemãs tradicionais da cidade, né? É. E elas servem um café e ali elas só se conversa em alemão. É proibido falar português. Olha. Mas aí eu disse para elas, tá, tudo bem. Aí eu fui lá assistir uma, né? Daqui a pouco começou porteira, começou não sei o quê, um negócio da porta do guarda-roupa lá, ela estava falando, eu senti que era isso. E daqui a pouco ela começou porta. Isso. Tá, mas estão falando português? Ela é que não tem uma palavra, a gente não vem do cérebro a palavra que precisava. Sim. Mas olha, é uma coisa maravilhosa tu ver isso, porque criminalizaram muito, Valdomiro. A questão da cultura alemã. Poxa, se nós queremos ser grande, cara, nós temos que aprender e valorizar a diversidade da cidade. Com Hoje certeza. não é só alemão, é alemão, italiano, polonês, não sei o quê. Tem 28 etnias nós temos em Brusque hoje. Ainda, se tu não falar das afro, que são mais quase 10 etnias afro que nós temos em Brusque, né? Além do baianês normal que a gente tem, que já desde o ano 2000. Mas nós não podemos esquecer as fundadoras, pô. Tem que valorizar isso aí. E ontem nós levamos, cara, foi emocionante para nós mesmo, foi o grupo Amigo de Canto Alemão. Cara, que espetáculo. Tu vê eles cantando daquela forma antiga que eles... O Renato Roda e o Walter Stoltenberg estão à frente, né? Isso, essa turma aí. Sim. O Walter não estava, foi viajar, mas o Renato estava lá. Isso dá uma tonalidade para a cidade, nós temos que preservar isso. Nós não podemos criminalizar só porque o cidadão é descendente de alemão e que o Hitler fez o que ele fez. Isso não é bom, não é verdade. As pessoas que estavam aqui, a maioria delas nunca nem tinham visto falar desse cara. Estavam lá nos cantão ainda derrubando coivara para fazer a sua roça para poder comer aqui. Porque era uma época muito difícil, né? E é outra coisa que no documentário a gente fala também. Então, o documentário, Valdomiro, foi muito para nós dizermos assim, olha, essas mulheres merecem ser reconhecidas, porque elas fazem um trabalho de preservação da língua e, consequentemente, da cultura. Ô Celso, essa faixa da idade delas está mais ou menos em que idade elas estão? E outra pergunta seria, como é que elas estão vendo essa herança delas não ser passada para frente? Porque não é uma herança, né? Não é o dinheiro, não é os terrenos, mas sim a língua, a história delas. Como é que elas estão vendo dessa herança daqui a 10 anos, que nem você falou, se encerrar? Não ter mais um ciclo de novas pessoas mais para frente, tá tocando o que elas viveram ou vivenciaram durante todo esse tempo de vida delas? A idade, a gente até brinca ali que tem umas que estão escondendo a idade, né? Não, é que tem tantos anos que a gente não dá para esconder. Mais ou menos de 87 a 96 é a idade que elas têm, né? Essa faixa etária ali. Diz que tem umas mocinhas que estão para entrar que vai dar dos 82, 83 em diante, né? Então, elas... são aquelas vovozinhas, sabe, ô França? O Matheus, tu chega assim, tu olha aquele cabelinho branco assim, dá uma vontade de tu abraçar elas, porque aquilo é uma expressão da nossa oma, do nosso opa, da nosso vô, da nossa avó, né? Eu acho aquilo ali maravilhoso. Segundo, ontem, inclusive, à noite, no lançamento, a dona Helga falava um pouco sobre isso, né? Como elas sentem que elas não vão conseguir,
passar. Então a dona Hel conseguiu para os filhos dela, o Ronald, aquela turma toda lá fala fluentemente, as netas ainda falam, mas a maioria delas não conseguiu, porque os filhos não querem mais saber. A Sueli Koch, por exemplo, a filha não quer saber do alemão, a filha dela quer saber do inglês, porque ela, não, eu quero ir para fora e o inglês mata tudo. Ela não quer aprender alemão, o filho também não quer, né? Que é acho que é o arquiteto lá, o filho dela. Não quer aprender alemão, quer aprender inglês, quer aprender outra língua. E assim por diante. Então, eu senti assim, todo mundo na verdade, até o Dr. Roque lá, vocês conhecem lá de Guabiruba, né? Pegou o microfone depois, também falou um pouco, porque a Guabiruba, nisso eles dão de 10-0 em nós aqui em Brusque. Eles preservam aquele dialeto, o Patenza lá deles, o Batenza, eles estão preservando, estão trabalhando isso. E nós não conseguimos. Isso porque na década de 80 em diante, né, que foi quando eu cheguei, talvez, não sei se tu chegou na década de 90, né? Não, nos anos 2000 já. Já nos anos 2000. Houve esse ciclo migratório e começou a haver essa condenação ao alemão. De as pessoas falar o alemão, ele já, esse cara é nazista, que tá falando alemão. Isso é um colono, um Zé Ruela. E aí os filhos ficavam com vergonha. Não vou falar alemão, porque isso é coisa de colono, isso é coisa de nazista. E não é verdade, a língua é uma riqueza cultural, não tem nada a ver com política, a questão política lá da Alemanha, da década de 40, né? E isso daí levou muita gente, o Aires inclusive já avisava, cuidado, porque isso aí vai, se continuar assim, nós vamos perder essa riqueza que é a língua alemã. Olha, o tempo é nosso adversário, Celso. 12h51, estourou aqui o nosso tempo, bem estourado, né? O documentário foi lançado ontem, vai estar disponível se alguém quiser ver. Onde é que pode ir? Vai estar disponível no YouTube a partir de amanhã, né? Legal. Nós estamos criando lá um link específico lá. Vamos mandar depois até aqui para a rádio. De repente, claro. A rádio que tem interesse em colocar. Nós criamos outros 3 documentários, muito bons, sobre a escravidão em Brusque. Sim. Também é um outro tema muito, aliás, foi colocado aí no site, né? Vai sair agora, todos vão ter link agora para a comunidade poder, legal, enfim, ver eles e até participar, dando opinião, etc, né? Obrigado pelo espaço aí. Um abraço, Celso. Valeu. Celso Deutscher, escritor, produtor, diretor, o homem faz de tudo, historiador. Viu? Historiador. Tudo que não dá dinheiro, Valdemir. Tá, mas, ou seja, é de pessoas assim que mantêm, resgatam e mantêm a nossa cultura, a nossa história que a gente precisa, né? Porque um povo sem história, um povo sem memória, um povo sem cultura, não é nada, né?